E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o William Silva e nessa aula de hoje a gente vai aprender a utilizar o Provider nos nossos aplicativos. Então já vai deixando seu gostei aí embaixo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ser notificado toda vez que a gente postar um novo conteúdo aqui para vocês, beleza? Bem, galera, antes de mais nada, a gente precisa entender qual a diferença entre distribuir o estado e gerenciar o estado. E muitos devs ainda têm dificuldade em entender qual o objetivo do provider. Então, aqui nessa explicação, a gente vai entender melhor qual o objetivo dele, beleza? Então, para a gente primeiro entender o que é gerenciamento de estado, eu criei um exemplo aqui de uma classe que é da de Change Notifier, beleza? E ela tem uma variável que vai ser o estado aqui dessa classe. Então, é uma string com o valor William Silva, beleza? E aqui tem uma função chamada changeName. Então, a gente observa que aqui nessa função, nós estamos alterando o valor da nossa variável name para um novo valor que ele recebe aqui como parâmetro da função, beleza? E após isso, ele chama essa função aqui notify listeners, que é herdada aqui da classe do change notifier. Então aqui a gente percebe que está ocorrendo um gerenciamento de estado, porque a nossa variável name está sendo armazenada aqui na nossa classe, chamada store, e também está tendo seu valor alterado aqui dentro da função changeName. Então esse daqui é um exemplo bem simples de como funciona um gerenciamento de estado. A gente tem um estado inicial, nesse caso aqui a variável name tem esse estado inicial com esse valor setado aqui, e logo após esse valor é alterado quando a função changeName é chamada. E aí com o uso do change notifier a gente consegue notificar todos os ouvintes que estão ouvindo essa classe e assim ocorre a mudança de estado lá na view. Então, em resumo, o gerenciamento de estados diz respeito a como os dados serão armazenados e como eles serão alterados dentro de um determinado escopo, beleza? Bem, agora a gente precisa entender o conceito de distribuição de estados. Então, aqui embaixo eu criei uma representação de como funciona essa distribuição ou compartilhamento de dados utilizando o provider. Então, o provider possui um valor que ele quer compartilhar com a árvore de widgets do Flutter e existe um widget especial chamado consumer que vai ouvir esses dados que o provider quer compartilhar, beleza? Então, de forma bem simples, o consumer vai ouvir o valor que o provider está compartilhando em todo o fluxo de widgets aqui dessa árvore de widgets, beleza? Então, uma coisa é você armazenar o valor da sua variável e posteriormente alterar esse valor, e outra coisa é você distribuir esse valor em toda a sua aplicação através do provider. Então, o provider consegue injetar esse valor na sua árvore de widgets e em qualquer parte do app onde exista um consumer, ele vai conseguir ouvir esse valor que o provider está compartilhando, beleza? Então aqui a gente já percebe a diferença entre gerenciamento de estados e distribuição de estados. O provider, então, é responsável por distribuir esse estado na árvore de widgets do Flutter e não armazenar variáveis e alterar o valor delas, como acontece aqui na Store. Então, agora que a gente já entendeu a utilidade do provider, a gente vai dar início ao nosso projeto e vamos ver na prática a diferença entre gerenciamento de estados e distribuição de estados, que é o que o provider faz. Bem, então já dei início aqui ao nosso app, criei um aplicativo bem simples para demonstrar como funciona a distribuição de estados utilizando o provider, beleza? Então aqui no main eu deixei apenas esse código para rodar o MyApp e o MyApp está aqui dentro nessa classe e aqui nós temos apenas o MaterialApp, beleza? Aqui você pode ver que eu coloquei duas variáveis que são responsáveis pelo tema claro e pelo tema escuro, ok? Vamos entrar aqui para a gente entender o que ele está fazendo. Então aqui o Light Theme é uma configuração para o tema claro da aplicação, é esse aqui atual. E também criei uma configuração para o tema escuro da aplicação, beleza? Aqui eu estou utilizando um esquema de cores claro. Se eu clicar aqui na variável, ele vai me redirecionar para esse arquivo, que está aqui dentro de Shared Themes. E essa pasta Shared está dentro de App, beleza? Então aqui eu tenho um esquema de cores, tanto para o tema claro quanto para o tema escuro. Se você quer criar esse esquema de cores automaticamente, eu recomendo você vir aqui nesse site, eu vou deixar aí na descrição, beleza? E aí você clica aqui em Custom, e ele vai abrir essa página para você. E aí você pode selecionar qual a cor primária que você quer utilizar no seu app. Então você pode deslizar aqui para escolher uma cor. Eu vou escolher essa aqui, Close. E ele já mostra como fica toda a paleta de cores em todo o seu aplicativo, beleza? Ele já mostra aqui como ficaria nos campos de texto, como ficam os botões, beleza? Então você pode vir aqui nesse site e após selecionar a cor que você quer utilizar no seu aplicativo, você vem aqui em Export e baixa o arquivo para o Flutter. Ele vai baixar aquele arquivo que a gente acabou de ver, esse arquivo aqui, colorschemes.g.dart, ele já vai trazer para você automaticamente a configuração de cores tanto para o tema claro quanto para o tema escuro. Você pode perceber aqui que eu coloquei essas variáveis como privadas, tanto a cor clara do tema quanto a escura.
Beleza? Assim, só o nosso arquivo de temas pode ter acesso a essa variável. E como é que eu faço para acessar uma variável que está em outro arquivo e é privada? Bem, para isso a gente precisa informar que esse arquivo aqui é parte do tema themes.dart. Então, para isso eu coloco part of e o nome do arquivo, themes.dart. Beleza? Dessa forma aqui eu estou informando que esse arquivo, color schemes, ele faz parte do arquivo themes.dart. E aqui no arquivo themes.dart, eu informo que o arquivo colorschemes.g.dart faz parte desse arquivo principal aqui. Então, assim, eu consigo acessar uma variável privada que está em outro arquivo, utilizando o part of, no arquivo que está separado, e no arquivo principal eu coloco que ele faz parte desse arquivo aqui também. Beleza? Então, se você gostou dessa dica aí sobre temas, deixa o seu gostei aí embaixo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, beleza? E por fim, eu configurei um tema bem simples aqui para app bar, apenas com text style e uma cor de fundo, que você pode ver que eu já estou utilizando a variável lightColor e ele acessa a propriedade primary lá dentro, beleza? E aqui eu configurei também um tema para o Radio Button, que são esses botões que aparecem aqui na nossa tela. A mesma coisa eu fiz para o tema Dark. Agora a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o local onde a gente vai gerenciar o estado do nosso tema. Então quando a gente clicar aqui no botão de System, Light ou Dark, a gente precisa de um lugar para gerenciar essa mudança de estados. Então a gente vai criar um novo arquivo aqui dentro de app e eu vou chamar ele de App Store, beleza? Então aqui vai ser o lugar onde a gente vai gerenciar o estado do nosso tema. Ou seja, a gente vai armazenar o valor atual do nosso tema e também vamos alterar o estado dele, ok? Então aqui a gente vai criar uma classe chamada App Store e ela vai herdar de Change Notifier, beleza? Galera, agora a gente precisa criar a variável que vai ser responsável por armazenar o tema atual da nossa aplicação. Então a gente vai criar aqui um theme mode, beleza? Theme mode. E eu vou criar ela como privada, theme mode. E ela vai receber um theme mode.system. Por padrão, o nosso tema vai pegar o tema atual do sistema. Então, se o tema atual do sistema for o dark, o nosso aplicativo vai ficar com o tema dark. Beleza? Se for o tema claro, ele vai ficar automaticamente com o tema claro também. Então esse vai ser o tema inicial do nosso aplicativo. Como essa variável está privada, a gente precisa criar um getter para ela. Então, theme mode, beleza? Vai ser um getter, eu vou chamar theme mode. Theme mode. E ele vai retornar o valor de theme mode que está privado aqui dentro dessa classe. O próximo passo é a gente criar a função que vai alterar esse valor do theme mode, beleza? Então aqui a gente vai criar uma função chamada switch theme. Então void switch theme, beleza? E aqui como parâmetro ele vai receber um theme mode e aqui eu vou chamar de value o parâmetro. Como esse theme mode pode ser nulo, a gente precisa verificar se ele é nulo ou não. Então se o valor for diferente de nulo, a gente precisa fazer com que o nosso theme mode, aqui a gente vai acessar a variável privada, porque aqui dentro da nossa classe a gente tem acesso a ela. Então o theme mode vai receber o valor que eu passar como parâmetro aqui, beleza? Então se for diferente de nulo, eu recebo o que ele passar por parâmetro aqui, eu atualizo a minha variável com esse valor, ok? Se não, se o valor que eu receber como parâmetro ali for igual a nulo, eu preciso configurar um valor padrão para o theme mode. Então eu vou chamar aqui o theme mode, vai receber o theme mode.system, beleza? Assim, toda vez que eu chamar o switch theme, se eu não passar nenhum valor, ele vai configurar como padrão o theme mode.system. E aqui no final, a gente precisa utilizar o notify listeners, que vai notificar todos os ouvintes que estiverem ouvindo essa classe aqui, App Store. Nesse caso, vai ser o provider que a gente vai utilizar daqui a pouco. A gente tem uma aula completa aí no canal sobre Change Notifier, então vou deixar passando aí como sugestão agora. Depois você clica aí e dá um pulo lá para aprender sobre esse assunto aqui também, que é muito importante, beleza? O Change Notifier é um gerenciamento de estados nativo do Flutter e muito performático. Então, indico você a assistir esse vídeo lá. Então pronto, a nossa Store já está feita. Agora o próximo passo que a gente tem que fazer é instalar o provider. Então eu vou abrir aqui o terminal e vou digitar flutter pub add e aqui eu vou colocar o provider, beleza? Assim ele vai baixar o provider para nós. Pronto, ele já baixou aqui o provider. Agora eu posso voltar lá no App Widget e utilizar o provider por cima do nosso Material App. Lembra no nosso exemplo que a gente estava utilizando o provider por cima de tudo? É porque ele precisa estar acima de todos os widgets para poder compartilhar o valor em toda a árvore de widget, beleza? Como nesse caso aqui o tema é global, ele altera em todas as partes do app, esse provider de temas precisa estar por cima de todos os widgets, ok? Então voltando aqui, a gente vai colocar por cima do nosso Material App um widget chamado
change notifier provider. Então vou colocar aqui wrap widget e change notifier provider. Pronto. Se você ver aqui, ele já vem lá do pacote do provider, beleza? Então aqui ele espera que a gente passe um parâmetro chamado create. O create vai ser responsável justamente por injetar essa dependência na nossa árvore de widget. Então aqui eu vou chamar essa função anônima e vou injetar a nossa store que a gente acabou de criar. Então vou chamar app store, beleza? E assim eu estou injetando a minha classe app store em todo o fluxo do material app daqui para baixo, beleza? Então é nessa linha aqui que ocorre a injeção de dependências com o provider. Você deve lembrar que eu falei de um widget especial chamado consumer. O consumer vai ser responsável por ouvir esse valor que está aqui dentro do provider. O valor que o provider está compartilhando, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. O nosso material app precisa estar envolvido dentro de um widget chamado consumer. A gente precisa passar o consumer que vai ouvir as alterações que acontecerem aqui dentro da App Store. Então a gente vai retornar um consumer, ok? E como parâmetro aqui do builder, a gente vai passar uma função que vai receber 3 parâmetros, o context, o value e o child, ok? E agora sim a gente vai retornar o material app aqui dentro. Então vou recortar ele daqui e vou colar lá dentro, ok? Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. A gente pode especificar aqui no consumer também qual tipo de dado ele vai consumir. Então, nesse caso, vai ser a nossa App Store, beleza? Então, ele vai consumir coisas da App Store. E aqui dentro, a gente tem acesso a essa variável chamada value, que é justamente o valor da nossa App Store que está sendo alterado lá dentro, que no caso é o theme mode. Então, o Material App também tem uma propriedade chamada theme mode. Vamos colocar ela aqui. E ela vai dizer qual o tema atual da aplicação. E o tema atual a gente tem acesso a partir dessa variável aqui, value. Então, a gente pode acessar ela aqui, value, ok? Chamando o theme mode, beleza? Então, o que está acontecendo aqui? A gente criou um consumer que está ouvindo as alterações que acontecem dentro da App Store. E como o consumer é do tipo App Store, esse valor aqui, ele dá acesso a gente às nossas variáveis que estão lá dentro de App Store. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que tem uma propriedade chamada theme mode, beleza? Mas o que a gente acessa lá fora é essa daqui, que é pública, e não essa daqui. E agora, aqui no App Widget, a gente está utilizando esse valor, que é justamente a nossa App Store. Então, a gente consegue acessar aqui o value e a propriedade dentro dela chamada theme mode, beleza? Agora, qualquer alteração que acontecer nessa variável aqui dentro do theme mode, o change notifier vai notificar os widgets que estão ouvindo ela. Então, aqui no App Widget, o consumer vai ser notificado quando essa variável aqui dentro for alterada, através do notify listener. Então, ele vem aqui e vai ser alterado e vai alterar esse valor aqui do theme mode. Então, dessa forma, a gente já criou uma distribuição de estados utilizando o provider. Aqui a gente injetou a nossa dependência, que a gente quer compartilhar na árvore de widgets. E aqui a gente utilizou um consumer que vai ouvir as alterações que acontecerem dentro de App Store. Beleza? Beleza? Então terminamos a configuração do App Widget. Posso salvar aqui. Posso fechar esses outros arquivos aqui também. A gente não vai mais utilizar eles. Agora a gente precisa ir lá na homepage e recuperar a instância desse App Store que está sendo injetado lá no App Widget. E para isso, a gente vai criar uma variável aqui dentro. Então, aqui dentro do build, a gente vai recuperar a instância da nossa store. Então, vou criar uma variável final, beleza? App Store. E ele vai receber o provider, beleza? Provider.ofContext, ponto e vírgula. E aqui eu especifico qual provider que ele vai ouvir. Nesse caso, é o App Store. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente consegue recuperar a instância da nossa App Store que está sendo injetada aqui no Change Notifier na função Create. Beleza? Pronto, agora que a gente já tem a instância, a gente pode vir aqui nos nossos botões e alterar o valor do Group Value. Então, a gente vai utilizar o App Store.ThemeMode, beleza? Aí a gente vai copiar isso daqui e colar nos outros Group Values. Vamos trocar aqui, ok? Agora aqui no onChange, a gente precisa chamar a função que vai alterar esse valor do theme mode. Então, eu posso acessar através da App Store.switchTheme, beleza? E aqui a gente passa um valor. E esse valor é justamente um theme mode, beleza? Eu posso até tipar aqui para ficar melhor a visualização. Então, theme mode, que pode ser nulo, ok? Então, assim, a gente está chamando a função que vai alterar o tema da nossa aplicação, beleza? E vai notificar os ouvintes dessa classe aqui, que nesse caso é aqui no App Widget que está sendo utilizado o Change Notifier Provider, beleza?
Então aqui na homepage a gente pode salvar. E agora a gente precisa chamar essa mesma função nos outros botões. Mas aqui eu vou fazer de forma diferente. A gente vai utilizar um recurso novo chamado Tears Off. O Tears Off basicamente permite você reduzir algumas linhas de código quando a assinatura de métodos são iguais. Então no nosso caso, essa função switchTheme espera receber um theme mode que pode ser nulo. Se você perceber, a função onChange também espera uma função com um theme mode que pode ser nulo. Então já que eles possuem a mesma assinatura de método, a gente pode reduzir esse código aqui. Eu vou demonstrar como fazer isso aqui nesse outro botão do tema Lite. Então, a gente vai apagar esse trecho bem aqui e a gente vai simplesmente chamar a App Store.switchTheme, beleza? Aqui a gente não precisa mais passar o valor desse jeito. Ele já vai subentender que como eles possuem a mesma assinatura de método, ele vai passar o valor automaticamente aqui para o onChange. Então, isso daqui é a mesma coisa que chamar toda essa função aqui dessa forma. Então essa daqui é a forma de utilizar o Tears Off para quando você quer passar funções que possuem a mesma assinatura de método, beleza? Então a gente vai copiar isso aqui e colar também aqui no botão do tema Dark, ok? Então dessa forma aqui ele já vai fazer a troca de temas automaticamente. Agora a gente pode salvar aqui e rodar o aplicativo para testar se está tudo funcionando. Então eu vou abrir o console aqui de depuração para ver se aparece algum erro. Vou reiniciar o aplicativo, beleza? Ele já deixa marcado como padrão o sistema, porque foi o que a gente setou aqui na nossa App Store, que o tema padrão seria o do sistema. Então ele já configurou corretamente aqui no Group Value como padrão o do sistema, beleza? Então vou vir aqui e vou clicar no tema Light e ele continua no tema Light. Vou clicar no tema Dark e ele já trocou para o tema Dark com as cores que eu configurei aqui no arquivo de temas, beleza? Agora para a gente ver o recurso do sistema funcionando automaticamente, eu vou voltar aqui para o do sistema e vou abrir as configurações do meu computador para trocar o tema dele. Então já abri aqui as configurações e você pode ver que o tema do meu computador está como automático. Eu vou trocar para escuro e o que tem que acontecer aqui é que o provider precisa ser notificado quando essa mudança de tema acontecer aqui no sistema. Então quando eu clicar em escuro, ele deve trocar automaticamente para o tema escuro também. Vou clicar aqui e a gente pode ver que ele já trocou todo o nosso aplicativo para o tema Dark, beleza? Vou trocar aqui para o tema claro. E o provider já foi notificado também que o tema foi alterado. Então a gente pode ver como é simples distribuir estados utilizando o provider. Então aqui nesse vídeo você aprendeu a diferença entre gerenciamento de estados e distribuição de estados. A gente viu na prática como criar um arquivo que é responsável apenas pelo gerenciamento de estados do nosso tema, que seria o armazenamento da nossa variável aqui nessa linha e a alteração dela aqui nessas linhas. Então isso daqui é um gerenciamento de estados. E isso daqui no App Widget é a distribuição de estados, utilizando a injeção de dependências do provider, beleza? Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe o seu comentário embaixo que a gente vai estar respondendo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei embaixo e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que ainda têm dificuldade nesse assunto. Então é isso, espero que você tenha gostado, te espero na próxima aula. Falou!